Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James. Hoje vamos falar da vitória do Corinthians contra a equipe do Santa Fé por 2-0. Vamos falar de escalação primeiramente? Vamos lá. Corinthians entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Breno Bidon, André, Ranielli, Kaique, Garro e Yuri Alberto. A equipe do Santa Fé entrou com Mosqueira, Mafla, Moreno, Oliveira, Palácio, Torres, Baza, Fernandes, Palácio e Rodallega. Você está sentindo o dedo do Fernando Diniz? Eu estou sentindo. Eita, James, virou São Paulino. Vamos lá, vou responder a pergunta primeiramente. Aqui é Grafel Júnior. James, você acha essa marra que tem o Mauro César? Parece que ele foi campeão do mundo, bicampeão do mundo e 3 vezes campeão do Champions. Um cara que nunca chutou bola, tem essa marra, que se acha dono da verdade, né? Uma loucura total, certo? Aqui é Saulo Gabriel Montana Rosa. James, estou fechado totalmente com o Fernando Diniz. Será que Libertadores vem? Uma discussão boa, né? Ainda é cedo para discutir. O Fernando Diniz acostuma começar muito bem, né? Essa é uma coisa não só dele, né? Como muitos torcedores sabem, inclusive muitos torcedores rival, tanto do Corinthians ou qualquer o time que o Fernando Diniz treina, mas não é só coisa exclusiva do Diniz, é uma coisa exclusiva de todo treinador brasileiro, né? O próprio Renato Gaúcho começou muito bem, vencendo o Palmeiras, e hoje está com problema de sequência dos jogos. Né? O Corinthians ele varia entre 3-2-5 na fase ofensiva e ele vai variando de 4-4-2 e 4-1-4-1. Por quê? O que acontece? O Corinthians entra com 4-4-1-1 depois, com inicial de Matheus Bidu jogando na lateral esquerda e Kaique fechando pelo lado esquerdo sem a bola. E isso dá muita liberdade de Matheus Bidu conseguir fazer avanço, porque o Matheus Bidu é um jogador que gosta de jogar no ataque, certo? E quando o Corinthians não tem a bola, o Garro ele faz função de segundo homem atrás do Yuri Alberto. Né? E o Rodrigo Garro ele volta a ser o seu modo prime. Né? A gente viu que o Rodrigo Garro estava tendo dificuldade contra equipes piores que o próprio Santa Fé, que é muito questiona que, pô, é contra a Santa Fé. Né? Então, a equipe do Santa Fé, ela aposta muito na linha de 4 lá atrás, apostando, né, no Rodallega, que é um jogador extremamente rápido, e Palácio pelo lado direito. Então, o Corinthians começa muito bem nos primeiros 10 minutos, né? O Corinthians tem alguma dificuldade na saída de bola. Inclusive o próprio Ranielli, ele fala, né, de que o Fernando Diniz, quando chegou, não exigiu que o Corinthians exagere na saída de bola, e realmente o Corinthians, quando precisa acelerar o jogo, de lançar bola longa, lança. Teve vários momentos em que o Hugo Souza pegava a bola e chutava para fora, né? Oferecendo lateral para a equipe do Santa Fé, para o adversário. Corinthians começa muito a apostar pelo lado esquerdo, né, com o Bidu, e com o comprometimento de Kaique, né, porque a gente sabe que o Diniz é um treinador que gosta de jogadores rápidos pelos lados para criar espaços na grande área. Foi assim no seu dos melhores trabalhos do Diniz até agora, que é o Fluminense, que ele apostava muito pelas velocidades de Keno pelos lados, né? E o Kaique faz muito essa função de puxar bola pro linha de fundo para dar espaço para a grande área, que é os jogadores que vêm fechando pelo meio campo. Né? O Corinthians começa a ter dificuldade aos 20 minutos, inclusive teve um chute do Rodallega, né, que causou muito perigo. Em cima do Hugo Souza, teve algum trabalho na defesa. Né? O Corinthians começou a ter algumas dificuldades nesse cenário. O Rodrigo Garro, temos que falar do Rodrigo Garro. Né? Rodrigo Garro, ele volta a ser aquele Rodrigo Garro
em seu grande momento no 2024, né, que começou muito bem jogando com o Antônio Oliveira, depois com o Ramon Dias, que teve seu melhor versão, né? Ano passado com problemas de extracampo e com problemas, né, que aconteceu de lesões, ele cai muito de rendimento. E o Corinthians apostou também em uma arma que já vem sendo utilizada, que o próprio Fernando Diniz fala. Essa arma que foi deixado pelo Ramon Dias e pelo Dorival. Eu acho que é mais pela época de Dorival que o Corinthians, né, muitas vezes usou talvez eu fui muito crítico ao trabalho do Dorival ano passado, pré-título da Copa do Brasil, realmente pós-título da Copa do Brasil, eu tenho apoiado a manutenção do trabalho dele até o mesmo dia que foi demitido. Eu acreditava que Dorival deveria continuar. No caso, a principal arma da equipe do Dorival Júnior era bola parada, e esse homem fundamental é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique teve chance de fazer um gol de cabeça, né, num escanteio. Depois, no segundo tempo, o Corinthians teve um chute do Mateuzinho, né, e Corinthians melhora bastante de ter um padrão de jogo muito interessante, o que faltava muito com o Dorival. O Dorival muitas vezes mudava de escalação de um jogo para o outro, assim como todo treinador do Corinthians fazia, né? Inclusive, o último treinador que repete 3 jogos seguidos a mesma escalação foi 5 anos atrás com o Silvinho. Aquele time que tinha Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, quarteto, né? Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, entre outros jogadores, né, que chegaram lá em 2021. O Silvinho tentou utilizar aqueles peças. Nesse caso, de novo, conseguiu repetir pela primeira vez, depois de 5 anos, 3 jogos seguidos, mesmo homem. Não vai conseguir fazer isso no próximo jogo com a ausência do Mateuzinho e do André. O André teve jogo abaixo no primeiro tempo, inclusive no próprio primeiro tempo, que o Diniz é um lance muito interessante. O Diniz, ele chama os jogadores, ele fala assim: vocês estão apostando muito jogado pelo dentro, né? E deveria apostar mais jogo por fora. O que aconteceu? O Matheus Bidu, ele cruza, ele começa e o Mateuzinho a puxar mais jogando pelos lados, porque o jogo por dentro não estava funcionando e gerava muitos contra-ataques para a equipe do Santa Fé, né? Então foi isso que aconteceu, e o próprio Diniz alerta o Bidu, ele fazia muito cruzamento rasteiro, o próprio Matheus Bidu, ele começa a cruzar bola na área, com bola alta. Então, eu vejo um Corinthians diferente, apesar, né, de alguma dificuldade no primeiro tempo, de ser um time mais próximo um do outro, né, que o jogo contra a Platense, que foi seu primeiro jogo, os jogadores de tentar se aproximar. E um dedo interessante do Diniz é o Kaique, porque a gente esperava muito que o treinador utilizasse Kaique, né, e Kaique não teve oportunidade depois de fazer o gol do título contra o Cruzeiro na Copinha. Se esperava muito do Kaique, não teve chance com o Ramon, não teve chance com o Dorival, não teve chance com o próprio Antônio Oliveira também. Então, o Kaique é um jogador que o Diniz conhece, é um jogador que jogou no futsal com o filho do Diniz, e o Diniz conhece muito bem e vem se destacando muito bem, né, e fez gol contra a Platense. Eu vejo um Corinthians diferente. No entanto, o Corinthians abre o placar com desvio de Gustavo Henrique e o Ranieri fazendo o gol. Como eu falei anteriormente, o principal arma da equipe do Dorival, que talvez nos jogos do Brasileiro, contra equipes extremamente inferior a ele, não consiga desenvolver um padrão de jogo, mas muitos jogos ele apostava na bola parada, né? Tirando os jogos da Copa em que a equipe do Dorival foi extremamente competitivo e jogava bem, inclusive alguns jogos como a Supercopa do Brasil, contra elenco extremamente superior, nesse caso, no brasileiro não tinha isso. E nesse caso, o Corinthians abre gol do Ranieri com o principal arma do seu antecessor, e o próprio Diniz exalta isso, que nem eu falei. E teve uma jogada em que o torcedor do corintiano começou a se assustar, porque o que acontece? Teve um lance que o Hugo Souza, ele recebe a bola e quica, e se for na região do gol, essa bola teria entrado.
né? E o Corinthians começa a ter melhores desempenho, o Garro com o seu prime, achando muito passe, versão que o Garro que a gente se acostumou, se habituou desde que ele chegou, dando um grande passe para o Roberto finalizar, né? E o Corinthians, o Garro está voltando a sua melhor versão, e quando ele jogando a sua melhor versão, é muito bom. E o Corinthians consegue fazer outro gol de novo, com cabeça do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique não só está fazendo gol de ser importante para os gols do Corinthians, ele também tem sido muito bom na defesa, né? Sendo principal jogador no jogo passado contra com 2 homens a menos, o Corinthians no maior clássico do Brasil contra seu maior rival conseguiu também ter uma defesa muito boa, graças à participação do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique dá uma tesourada, fazendo um golaço para 2-0 para o Corinthians, ter uma tranquilidade. Ah, mas James, Corinthians venceu Santa Fé, venceu Platense, que são times fracos, entre outras coisas. Corinthians tinha dificuldades contra equipes desse nível ou pior. Né? Corinthians sofreu dificuldades com a Warriors, né? Só para contrastar recentemente. Corinthians teve dificuldade ano anterior contra o Barcelona, né? Que é a equipe também fraco, né? Tanto que não passou de fase do grupo depois que chegou. Então, Corinthians teve dificuldade contra a equipe lá, Universitário, sei lá o nome dele lá, é um time que o Corinthians conseguiu fazer gol finalzinho, né? Antes de enfrentar o Barcelona ano passado. Então, assim, o Corinthians tinha que vencer, esse jogo venceu. E outra coisa interessante do Fernando Diniz é que a galera estava tendo dificuldades de entender, é que o Corinthians, a equipe do Diniz é uma equipe que faz muito gols, mas é uma equipe que toma muito gols. E o Corinthians conseguiu impedir isso. A equipe do Santa Fé não causou muitos problemas, né? Talvez pela fraqueza técnica, mas também porque o Corinthians não deixou, né? E o Corinthians vem melhorando bastante, o Dorival melhorou bastante a questão defensiva do Corinthians, mas na reta final não conseguiu dar. E eu tenho que falar do Dorival. Eu não sei, né? Eu não sei se o Corinthians, os jogadores do Corinthians estavam fazendo tava rachado, como posso dizer, cara, que os jogadores estavam querendo derrubar o treinador. Eu não vejo isso, mas eu vi que a percepção desse belo começo do Fernando Diniz parece que está tudo maravilhoso, não porque estava tudo maravilhoso, é porque a equipe do Dorival começou pós-título da Supercopa desse ano de uma queda incrível. A coisa estava tão ruim de 8 jogos sem ganhar que a impressão que fica de você passar 3 jogos sem perder é uma coisa maravilhada. Ainda é cedo. Eu não sei, eu não acredito que os jogadores estavam querendo derrubar o treinador, mas eu vejo que talvez faltou a motivação para o Dorival, os jogadores não conseguiu mais entender a ideia do Dorival, o Dorival não estava mais com vontade de reverter a situação dele, e o Diniz com sua energia e vontade nova de querer se aproximar do torcedor, de sua história, né, de que ele é de Zona Leste, entre outras coisas, que ele cresceu, né, naquela região de Zona Leste, de ter essa energia de jogar uma ideia nova para esses jogadores e esses jogadores comprarem essa ideia do Diniz. A impressão que se passa é isso, né? Realmente passou. Esses 3 primeiros jogos têm sido positivo, né? Então, agora a pergunta dos corintianos para mim é mesma que eu vou fazer para vocês. Como o Fernando Diniz ainda não conseguiu implementar o seu estilo? Porque você vê muito saída de bola, o Corinthians não está exagerando tanto a saída de bola como o Fernando Diniz implementa nas suas equipes, né? E como o Corinthians conseguir manter esse nível porque a equipe do Diniz começa muito bem, só que não consegue manter o mesmo nível. Mas eu acho particularmente que não é uma coisa exclusiva do Fernando Diniz, é uma coisa exclusiva de muitos treinadores que começam muito bem, mas não conseguem manter, porque hoje o futebol está dinâmico, os adversários te estudam, e o Fernando Diniz é um treinador do futebol brasileiro exclusivo, porque ele é um treinador com um estilo de jogo
né, de ter saída de bola, de pregar muito bolas nos pés, né? Então é isso que temos que falar. Eu vou tentar gravar um vídeo sobre a contratação do Diniz e Diniz tem que ainda vencer o jogo pelo Campeonato Brasileiro contra a Vitória, porque é a necessidade dessa equipe e o Diniz tem tido dificuldade na campanha pelo Campeonato Brasileiro, depois de 2022, em que fez campanha de G4 pelo Fluminense, depois dali não consigo mais desempenhar uma grande campanha pelo Campeonato Brasileiro. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.